Em 1987, foi lançado o primeiro filme de Predador, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Ele foi a obra inaugural da franquia e se tornou um dos maiores clássicos de ficção científica e suspense dos anos 80. Sua estreia consolidou a posição do Predador como uma franquia de destaque na história do cinema e se tornou uma memória marcante para as gerações de 70 e 80. Com um orçamento de 15 milhões de dólares, o filme arrecadou quase 100 milhões mundialmente e, na época, se firmou como um dos grandes sucessos de ação, rivalizando diretamente com os filmes de Sylvester Stallone. A trama do filme começa no vasto espaço sideral, com uma nave do Predador se aproximando da Terra. Quando chega acima do planeta, a nave se separa, liberando uma cápsula de pouso que segue sozinha para o planeta. A cena então se desloca para uma praia de uma floresta tropical, onde um general encontra uma equipe de forças especiais, liderada por Arnold Schwarzenegger, cujo personagem se chama Dutch. Eles são enviados para uma missão no interior da floresta, com o objetivo de resgatar um ministro que sofreu um acidente em território inimigo. Como o local do acidente está em um país vizinho, o exército não pode enviar tropas diretamente, então o general envia um agente da CIA, Dillon, que é um velho amigo de Dutch, para acompanhá-los. Dillon explica que, além de resgatar o ministro, a missão também envolve a retirada de tropas inimigas em território hostil. A equipe de Dutch se prepara e, após uma rápida inserção no terreno, encontra os destroços de um avião derrubado e sinais de que os prisioneiros foram levados por guerrilheiros. Ao investigar, percebem que o avião foi destruído por mísseis de calor e a questão surge: como os guerrilheiros conseguiram mísseis de alta tecnologia? A investigação avança e logo a equipe encontra corpos de soldados americanos, todos mortos de forma brutal, com pele e carne removidas. Enquanto a busca continua, o soldado Billy percebe rastros de humanos em uma grande árvore e decide investigar. Ao subir na árvore, ele encontra 3 corpos humanos pendurados, despojados de sua pele e ossos, um cenário horrível. A busca leva o grupo a um campo de guerrilheiros, e após um intenso confronto, onde os guerrilheiros são derrotados, Dutch encontra uma mulher chamada Anna, que revela que não há prisioneiros, apenas corpos de conselheiros soviéticos. A missão, que parecia ser de resgate, na verdade, escondia um plano de guerra, orquestrado secretamente pela União Soviética, que planejava iniciar um conflito militar. Dillon revela a verdade por trás da missão e, após um confronto com a realidade, Dutch decide abandonar a operação. No entanto, enquanto o grupo se prepara para evacuar, vários guerrilheiros se aproximam. A tensão aumenta quando Anna, uma das prisioneiras, revela informações sobre um ataque iminente. A equipe, agora ciente de que está sendo caçada, se vê diante de uma ameaça ainda maior: o Predador, uma criatura alienígena invisível que os persegue silenciosamente pela selva. A luta pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo enquanto Dutch e sua equipe tentam escapar da terrível caçada. Imediatamente, todos começaram a formar uma linha de busca para procurar os corpos dos companheiros. Mas o que eles não sabiam era que os predadores, como a mais habilidosa raça de caça, eram especialistas em se camuflar e esperar e atacar no momento certo. Foi então que um dos membros da equipe foi atingido no peito por um feixe de laser. Ao ouvir o barulho, Mike rapidamente correu até o local. Pela primeira vez, ele viu o inimigo. Surpreendentemente, o inimigo estava completamente integrado à selva, e ele usava óculos que brilhavam. Mike imediatamente começou a atirar na direção do predador, e os outros membros da equipe, ao ouvir o barulho, correram para se juntar a Mike e dispararam incessantemente em direção à selva. Mesmo após derrubarem praticamente toda a vegetação à frente, o inimigo ainda não foi encontrado. Os membros da equipe que foram investigar não encontraram nenhum vestígio. Tudo estava muito estranho. Mesmo Mike, que havia visto o inimigo, não conseguia explicar o que estava acontecendo. O desconhecido é a presença mais assustadora. Vendo que não havia outra solução, Mike pediu para Dillon tentar entrar em contato com os militares para que enviassem um helicóptero para resgatar. No entanto, foi nesse momento que Anna encontrou uma poça de líquido estranho em uma folha de lótus. O grupo montou uma linha de defesa provisória no topo de uma colina, cercada por minas. Enquanto Dillon tentava pedir ajuda militar, foi recusado. A razão era que ainda estavam dentro do alcance do fogo inimigo, e enviar um helicóptero corria o risco de ser abatido. A única esperança era avançar mais 3.000 metros para a zona de resgate. Enquanto isso, o predador apareceu em uma árvore. Ao pressionar um botão, seu modo de invisibilidade foi desativado. Ele abriu um kit médico e começou a tratar seus ferimentos. Apesar de ter sido atingido por um dos tiros da equipe, o predador estava se curando. O líquido verde era seu sangue, e a dor intensa fez com que ele soltasse um grito. Quando a noite caiu, as armadilhas preparadas foram acionadas. Uma sombra surgiu e derrubou Mike, mas ao levantar, ele percebeu que era apenas um javali. O grupo percebeu que algo estava errado e voltou ao acampamento.
Para surpresa deles, o corpo do companheiro que havia sido ferido com um tiro no peito havia desaparecido. Na manhã seguinte, ao revisarem os eventos da noite, não encontraram vestígios de outras criaturas, exceto os deixados pelo javali. O predador parecia caçar uma vítima por vez, deixando seus corpos como troféus. De repente, Det percebeu que ele estava usando as árvores para se infiltrar. Ele então foi até uma mulher para perguntar, e ela lhe contou que o predador era como um camaleão, capaz de se esconder na selva. Ela também disse que viu o sangue que ele deixou ao ser ferido pela equipe, e gotas de sangue estavam nas folhas das árvores. O grupo rapidamente montou novas armadilhas nas árvores. Det sabia que, para pegar o predador, eles precisavam usar os métodos mais primitivos, já que as armas modernas seriam facilmente detectadas. Eles amarraram as armas nas árvores, deixando uma única rota de fuga. Agora, tudo o que precisavam fazer era esperar que o inimigo caísse na armadilha. Depois de um tempo, Det se ofereceu como isca, se colocando no caminho da armadilha. Como esperado, a armadilha foi acionada, e o grupo se preparou para a defesa, mas o predador usou um canhão de laser para disparar e destruir outra armadilha. Um membro da equipe foi gravemente ferido. Finalmente, a equipe conseguiu ver o verdadeiro rosto do inimigo. Quando o predador tentou fugir, Mike imediatamente pegou sua arma e o perseguiu, sinalizando para os outros membros irem resgatar o helicóptero. Mas Dylan sugeriu que ele fosse para resgatar Mike. Mike retirou seu equipamento e correu sem hesitar atrás do predador, decidido a vingar seu amigo. Em pouco tempo, Dylan e Mike se encontraram e viram o predador. Eles logo traçaram um plano, onde Dylan se moveria por cima, e Mike tentaria cercá-lo por baixo. No entanto, quando Mike estava subindo, ele viu 3 pontos vermelhos na sua mira e, no momento seguinte, foi abatido. Dylan, que já estava em posição, viu o corpo de Mike e imediatamente se preparou para a luta. Sabia que o predador estava perto. Quando os olhos do predador brilharam, Dylan disparou, mas o predador atacou mais rápido, destruindo o braço de Dylan. Mesmo com a dor, Dylan continuou tentando atirar, mas ao virar-se, viu o predador correndo em sua direção. O grupo, que estava em retirada, ouviu o grito de Dylan, sabendo que as vidas de ambos estavam perdidas. Neste momento, Billy parou de repente, retirou seu casaco e pegou uma faca longa. Ele decidiu que enfrentaria o predador em uma luta de homens, mas com um grito de dor, seu destino foi selado. O predador rapidamente seguiu o grupo, matando um membro ferido. Anna Forte tentou pegar uma arma do chão, mas Det a impediu. Para proteger Anna, Det foi ferido. Ele pediu para ela ir para o helicóptero e esperar pelo resgate, pois o predador não atacaria uma pessoa desarmada. Det fugiu desesperadamente, sabendo que o predador estava logo atrás dele. Em sua fuga, ele escorregou e caiu na água de uma cachoeira. Lutando contra a correnteza, Det tentava nadar até a margem, mas estava exausto. Antes que pudesse descansar, ouviu o som de algo caindo na água atrás dele. Surpreendentemente, o predador o havia seguido rapidamente. Ele se escondeu atrás de uma árvore, tremendo. Neste momento, o predador saiu da água. Sua armadura, ao entrar em contato com a água, teve seu efeito de invisibilidade imediatamente desativado. O predador começou a procurar por Dashi. Neste momento, Dashi estava escondido sob uma árvore, imóvel, sentindo que sua morte era quase certa. Porém, à medida que o predador olhava ao redor, parecia não perceber a presença de Dashi. A armadura do predador pode detectar seres vivos, por meio de sensores de calor, mas após sua busca, ele parecia ter encontrado algo. Quando disparou um projétil de energia, um tronco seco próximo foi destruído ao meio, e uma ratoeira escapou de dentro dele. Vendo isso, Dashi logo entendeu que o lodo em seu corpo havia bloqueado os sensores do predador, salvando sua vida de forma invisível. Vendo que o predador se afastava, Dashi se levantou imediatamente e retornou à floresta. Ele agora sabia a fraqueza do predador e começou a preparar uma nova armadilha. Com os materiais disponíveis na floresta, Dashi fez armadilhas primitivas, além de usar raízes e bambus flexíveis para criar um arco e flechas. As armas mais simples muitas vezes têm um poder inesperado. Enquanto isso, o predador estava admirando suas presas. Cada cabeça perfeita merecia ser preservada. A cena então voltou a Dush, que já havia preparado tudo. Olhando para a lua, Dutch pensava em vingar seus irmãos mortos. Ele acendeu uma tocha e, com um rugido, desafiou oficialmente o predador. O predador, ao ouvir o som distante, sabia que Dutch estava o provocando. Ao mesmo tempo, Dush atirou sua tocha na pilha de galhos secos e correu para o próximo ponto de emboscada, usando o fogo para atrair o predador. Dush subiu em uma árvore próxima e, quando estava observando o predador, este começou a pular de árvore em árvore até chegar perto de Duke, que estava se escondendo. Quando o predador passou ao lado de Dush, ele não se moveu aguardando o momento certo. Após o predador se afastar, Dush pegou rapidamente uma videira e balançou até outra árvore. O movimento chamou a atenção do predador que, após inspecionar a área sem encontrar Dutch, relaxou e se aproximou da fogueira. Isso entrou na zona de caça de Dutch, que com um arco feito à mão, disparou uma flecha.
atingindo o predador e desativando sua invisibilidade. O predador imediatamente reagiu, mas como não conseguia ver Dutch, disparou um canhão de energia aleatoriamente, iluminando toda a floresta. A explosão feriu Dutch, que foi lançado ao chão, mas rapidamente se afastou para outro ponto de emboscada. Neste momento, o predador perdeu totalmente sua habilidade de invisibilidade, devido ao ataque de Dutch. O predador começou a procurá-lo, mas Dutch estava escondido sob um tronco seco. Quando o predador se afastou, Dutch pegou sua arma e se moveu silenciosamente, jogando uma pedra para atrair o predador. Quando ele ouviu o som, disparou um projétil em direção ao predador. Ao ver que ele foi atingido, Dutch pegou outra arma e correu em direção ao predador. Quando chegou, só encontrou o sangue do predador. Seguindo a trilha de sangue, Dutch localizou seu esconderijo. No entanto, nesse momento, o predador apareceu inesperadamente do buraco. Dutch percebeu e imediatamente acendeu outra flecha, jogando-a antes de saltar para a água ao lado. Apesar de escapar por pouco, o barro em seu corpo foi lavado pela água, e o predador se aproximou novamente. Após uma cuidadosa observação, o predador viu a cabeça de Dutch e a considerou a mais perfeita das troféus. Ele então decidiu liberar Dutch para uma luta justa. O predador lentamente removeu todas as suas armas, e seu misterioso véu foi finalmente revelado. Foi a primeira vez que os humanos viram o verdadeiro rosto do predador. Dutch, ao ver isso, ficou paralisado de medo, mas pegou um bastão e tentou atacar. No entanto, o predador reagiu rapidamente, golpeando Dutch com um movimento preciso. Percebendo que não era páreo para ele, Dutch tentou fugir. Sob os ataques do predador, Dutch só conseguia apanhar. O predador observava seu troféu com prazer, seguindo-o passo a passo, saboreando a vitória. Dutch, desesperado, continuava a se arrastar em direção à armadilha que havia preparado. Quando o predador estava prestes a dar o golpe fatal, ele percebeu algo e descobriu a armadilha de Dutch. Ele então foi inteligente e se afastou para evitá-la, mas não sabia que tudo fazia parte do plano de Dutch. Vendo o predador caído, Dutch finalmente respirou aliviado, mas o predador ainda estava vivo. Dutch rapidamente pegou uma pedra e a jogou no predador, mas ao ver que ele estava morrendo, desistiu da pedra. O predador ativou seu dispositivo de autodestruição, preparado para levar Dutch junto. Ao ver o programa ser iniciado, Dutch imediatamente começou a correr. Uma luz branca ofuscante iluminou a floresta e uma enorme nuvem de cogumelo apareceu no céu. No final, Dutch sobreviveu e completou sua missão infernal. Ele foi resgatado com sucesso por uma equipe de resgate e levado de helicóptero. E assim, esta história terminou. Mas a história do predador estava apenas começando. Ninguém imaginava que essa raça alienígena aterrorizante retornaria à Terra, começando novamente sua lenda. E esse foi todo o conteúdo do vídeo de hoje. Agradecemos a você que está assistindo até aqui. Se houver algo que você gostaria de ver, pode comentar abaixo. Siga-me e nos vemos no próximo vídeo.